muito bem-vindos ao Movimento Político. Hoje nossa entrevistada é Carla Silva Coser. A Carla Coser, vereadora de Vitória, 31 anos, advogada, é a jovem política que vem se destacando com as pautas progressistas na cidade de Vitória, ecoando em todo o estado. Carla Coser vem esclarecer a toda a sociedade suas posições na Câmara Municipal de Vitória como vereadora e os projetos políticos para o futuro. Claro que Carla Coser tem referência de berço do próprio pai, o ex-prefeito da capital, João Coser. Carla Coser, seja muito bem-vindo ao nosso querido programa Movimento Político. Obrigada, Edilson. É uma honra muito grande estar aqui hoje. Eu acho que a gente precisa falar sobre política, discutir sobre política, conversar sobre isso, fazer a nossa sociedade participar mais. Cara, eu queria a primeira pergunta, assim, de cara, fazer uma pergunta com uma pequena análise. Na época da chamada ditadura militar que o Brasil possuía, depois veio a redemocratização do país, existia um extremismo que se julgava o extremismo de esquerda, né? As pessoas julgavam das forças progressistas e considerava isso um extremismo. Depois dessa redemocratização, o PT chegou ao poder como fonte de progressista e hoje encontra-se um extremismo de direita. Há um ciclo. A política tem uma dinâmica de mudança de comportamento. Como é que você analisa hoje essa questão que se dizem radicais de direitas e que a ala progressista, que se denomina de esquerda, hoje tenta fazer uma questão ponderar, de tentar ser uma coisa mais pacífica, o que outrora foi diferente. Vejam bem sua posição hoje, você tenta mostrar para a sociedade na Câmara que existe extremismo de direita na Câmara e que não é adequado. Você, com essa análise, eu lhe faço a pergunta. Como é que você vê esse cíclico? Você acha que a política é dinâmica ao tal ponto de daqui a 30 anos a gente ter uma mudança comportamental transformadora completamente diferente? Com certeza, eu acredito que a política ela é cíclica, mas eu discordo de que uma extrema esquerda já tenha estado à frente da política no Brasil, na condução. Acho que quando o Partido dos Trabalhadores esteve à frente da presidência da República, a gente teve um movimento mais progressista de direitos sociais, que avançou, e essas pautas sociais muitas vezes assustam uma parte da sociedade. E esse movimento de retaliação, digamos assim, a esses avanços, eles nos trouxeram para a realidade de hoje, que é o presidente Bolsonaro. E por que a gente chama o Bolsonaro de extrema-direita? Porque não há nada mais à direita que ele no país. A gente sabe que existem manifestações ainda mais à direita em outros países. Infelizmente, a gente tem visto surgir aqui no Brasil manifestações de apoio a ideologias que deveriam ser extirpadas da nossa sociedade, como o nazismo. Recentemente, a gente viu 2, 3 casos assustadores. Mas essa política de extrema-direita, ela foi uma reação a esses avanços. Então, o conservadorismo, ele avança nessa lógica dos direitos sociais que foram garantidos, progressistas, da discussão das cotas, dos movimentos LGBT, dessa participação mais popular e diversidade, que para um campo eu diria, menor, inclusive, da nossa sociedade, ele assustou-se de uma certa forma. Então, eu acredito sim, e a nossa história comprova isso, né, que a política é cíclica, e eu espero e trabalho para que daqui a 30 anos a gente esteja em um outro momento, um momento mais progressista, um momento de discussão de pautas que vão avançar nos direitos sociais do que nós estamos vivendo agora, que, na minha opinião, é um momento onde a gente está regressando na política, a gente está regressando nos avanços que nós pretendíamos para a sociedade. Você acha que esse regresso que você diz estar no momento, esse regresso que acontece em função até, você pontua, dessa liderança do presidente Bolsonaro, esse regresso não foi talvez, também uma nova análise, de uma postura até da própria condição que foi dada, as pessoas começaram a usar essa, digamos, entre parênteses, a liberdade para poder também crescer demais, e isso incomodou uma outra área da sociedade. Por exemplo, a pessoa mais conservadora se incomodou com a pessoa mais progressista, e aí não teve um consenso de comportamento social. Sociólogos dizem que isso não se congrui. Você tem uma análise sobre isso, ou você acha que isso é pontual pela postura do presidente e um líder político?
Eu acho que o que aconteceu nos últimos anos no Brasil foi uma dificuldade que a parte mais progressista da sociedade, aí, assim, tem uma responsabilidade do Partido dos Trabalhadores e de todo o campo da esquerda, de não conseguir avançar economicamente e avançar politicamente na nossa construção cidadã. As pessoas acreditaram que as mudanças nas próprias vidas, a condição de comprar uma casa, um carro, de entrar na universidade, era uma condição estritamente meritocrática. Então, eu trabalhei, eu consegui, eu fui atrás e por isso eu mereço. E não reconheceram que isso foi um trabalho político, social de investimento. E aí, essa lógica do eu mereço e outras pessoas, às vezes, não mereceriam, e por conta disso eu sou mais capaz para tomar essas decisões, levou a gente a decisões que eu acredito equivocadas. Para mim, o caminho que a gente tem seguido agora, e aí eu falo assim, dentro da área do meio ambiente, dentro da área da economia, toda essa lógica política que tem se conectado com a condução do governo nacional, federal, a gente tem visto que não está dialogando com os anseios da sociedade. Eu acho que as pessoas se tocaram. Elas estavam insatisfeitas com um caminho político por conta de uma grave acusação da mídia, das ruas. Eu não posso negar que os movimentos de 2013 foram muito fortes contra Dilma, mas eu acho que o reflexo disso foi uma antipolítica. E eu acho que é esse o caminho que eu tenho tentado debater, que a política, na verdade, ela é um caminho bom, ela é um caminho saudável, e não essa antipolítica que foi programada e foi difundida nesses últimos anos. Entendi. Acho que a figura do político é de maneira fundamental, importante para a sociedade, e isso tem que ser reconstruído, essa imagem tem que ser reconstruída. Isso está sendo feito com o passar. Carla, você é mulher e a Câmara Municipal de Vitória tem muito pouco na sua legislatura a mulher. Teve Câmara com uma, no máximo duas, como é atual. Como é que é desafiador ser vereadora de Vitória, mulher? Olha, nós somos em 2 mulheres numa Câmara de 15 vereadores e isso aconteceu depois de 20 anos. A gente teve durante 20 anos apenas a vereadora Neuzinha. Então, eu acho que é sintomático, porque nós dobramos a quantidade e a gente vem de uma campanha muito forte do TSE, de participação feminina na política, para que as mulheres não sejam candidatas laranjas, para que elas, de fato, entrem para disputar as vagas. É muito desafiador porque, infelizmente, existe a violência política de gênero e existe uma parte das pessoas que estão naquela casa, naquele espaço, que não reconhecem a mulher, e no meu caso, uma mulher jovem que entra na casa pela primeira vez, como capaz de ocupar aquele espaço. Já me mandaram estudar, já falaram que a gente era muito abusada e coisas que não se falam para homens, por exemplo, que entram na política tão cedo. Então, eu acredito muito que a política vai melhorar quando a gente tiver mais mulheres nesses espaços, porque a nossa sociedade é composta majoritariamente por mulheres. Nós somos 53% da população. Se a gente pretende ser uma democracia representativa de fato, a gente deveria ter, no mínimo, em todas as casas legislativas, pelo menos 50% de cadeiras para as mulheres. E essa política de gênero tem debatido muito a cidade, né? Não tem como negar esse contraponto, né? Você recentemente defendeu e vem defendendo essa questão de casais de gêneros diferentes e tem recebido muita contradição ou embate na Câmara Municipal por outros vereadores que se consideram de outra ala. Eu queria ouvir de você, porque você mencionou, inclusive, no plenário e no próprio púlpito principal do Legislativo Municipal, que isso estaria dando até notoriedade aos adversários, contraditório aos seus ideais. Por quê? E me conta por que esse posicionamento seu. Olha, eu acredito numa sociedade diversa. Ainda que eu não seja uma pessoa homossexual, eu acho que as pessoas elas podem ser quem elas são, amar quem elas amam. E eu acredito que a gente tem que ter a capacidade de viver nessa diversidade que o mundo é. Pretos e brancos, LGBTs, com pessoas heterossexuais, pessoas com deficiência. Essa é a beleza do país, essa é a beleza do nosso mundo, as culturas diferentes, os quilombolas, os indígenas. E existe uma parcela da população que está representada na Câmara de Vitória, que defende que só existe um desenho de sociedade, um desenho de caminho, um desenho enfim, do que é certo, dessa família tradicional brasileira que a gente tem tanto questionado. E, nesse sentido, eu não posso ficar calada quando eu vejo desrespeito acontecendo. A gente vê casos, para mim, muito nítidos de homofobia, de racismo
religioso acontecendo na Câmara de Vitória, e nós temos, inclusive, provocado o Ministério Público nesse sentido, porque não dá para aceitar que nossos representantes, que deveriam ser as pessoas que cuidam da nossa sociedade, apoiem ideias como essa, que exaltem torturadores. Então, nesse sentido, eu tenho sido, sim, uma voz nesse enfrentamento, ainda que isso cause em determinadas proporções, uma aparição dessa pessoa, desse vereador especificamente, que tem um confronto direto comigo, e alguns outros vereadores também, nesses temas mais polêmicos, eu diria até entre aspas. São temas do nosso dia a dia, da nossa cidade. A gente não pode negar que essas pessoas existem, que os desafios existem, que o preconceito existe. Então, eu sempre me manifesto quando eu vejo absurdos acontecendo, eu acho que faz parte, acho que o parlamento, e eu repito essa frase muitas vezes, a força maior que nós temos é a capacidade de falar. Aquela tribuna, esse microfone, a gente sabe que o Espírito Santo inteiro está assistindo a Câmara Municipal de Vitória. Então, é muito importante que eu não deixe de falar quando um absurdo acontece, porque as pessoas que me colocaram lá têm essa expectativa, ainda que isso tenha um efeito reverso. E, inclusive, seja de caso pensado para aparecer, porque falta capacidade de construir propostas para a cidade, então só cresce atacando os outros. Entendi. Realmente, o plenário da capital repercute, né, por ser a capital, né, uma Câmara, inclusive com número reduzido em relação às outras cidades, na mesma proporcionalidade eleitoral, né? Vitória só tem 15 vereadores, enquanto a Serra, Vila Velha tem mais de 20, né? E Cariacica também. Vereadora, essa questão do gênero, eu sempre faço uma pequena análise, eu gosto de fazer as perguntas analisando, que a gente percebe que há uma casta social muito grande ligada à questão cristãs. Você, por exemplo, recentemente casou na igreja católica, tem suas crenças cristãs, mas tem aquele fundamentalismo cristão. Nós temos aí uma gama grande de representante cristão da questão conservadora extrema cristã. Isso tem gerado, né, esse debate, né, essa questão da formação familiar. Como é que as pessoas conseguem conviver naturalmente dentro da sociedade sem esse quesito, sem essa polemização, né? Porque há aí uma certa teocracia no país surgindo de forma forte. Como é que a sociedade vai conseguir levar? Vai ser através do voto, os representantes, a maioria vai ser eu quero isso, quero aquilo? É assim que nós vamos caminhar? Ou você acha que vai haver uma conscientização? O Brasil é um país majoritariamente cristão, a gente ainda tem maioria de católicos, mas os evangélicos têm crescido de maneira mais rápida, inclusive, então rapidamente eles devem passar os católicos no país, mas eu acho que a gente tem que analisar a nossa história, e se a gente não conhecer a história, nós estamos fadados a repeti-la. A gente sabe que nos momentos onde a igreja e o Estado estiveram juntos governando, a gente não teve os melhores momentos de respeito às individualidades, aos direitos civis, e eu acho que, e eu falo isso e disse isso recentemente na Câmara, sou católica praticante, mas eu tenho vergonha de alguns episódios da história da nossa igreja, que apoiou, por exemplo, a escravidão no momento em que ela estava acontecendo e participou, por exemplo, da eugenia dos indígenas aqui no Brasil, então foi do genocídio indígena. Então foi um momento muito difícil, que é um momento da nossa história que os nossos papas já pediram desculpas por todas essas questões. E eu acho que hoje a gente tem um papa maravilhoso, o Papa Francisco, que é para mim uma grande representação de Deus na Terra, uma grande representação do que a gente acredita, do evangelho que a gente acredita. Eu acho que o senador Fabiano Contarato, recém-filiado ao PT, fez uma fala na CPI muito importante. O Deus que eu acredito, ele não está acima de nós, ele está entre nós. E eu acho que é esse Deus que eu professo, eu acho que é esse Deus que eu acredito. Então, nós precisamos separar algumas questões pessoais da nossa atuação política. A minha fé não pode obrigar que outras pessoas que não concordam comigo, que não acreditam na mesma coisa que eu acredito, ajam de determinada forma. A nossa fé não pode impedir que outras pessoas tenham conhecimentos só porque a gente não concorda com isso. Em muitos aspectos não há o que concordar, não é sobre a nossa vida que a gente está delimitando. Existem questões que, por exemplo, são de saúde pública, existem questões que são de direitos civis, e mesmo assim as pessoas se incomodam com a vida dos outros. Então, eu acho que o caminho que
a gente tem que construir é de respeito a todas as religiões e de separação do Estado. Ainda que as pessoas digam, o Estado é laico, eu não. Eu não tenho problema em falar isso. Me casei na Igreja Católica, numa cerimônia muito linda, inclusive. Sempre foi um sonho de menina isso. Eu acho que o sacramento do casamento é um dos mais importantes, eu diria. E eu tenho muito orgulho dessa história. Mas eu não posso deixar a minha visão de mundo ser imprimida nas políticas públicas que eu construo. E a gente tem projetos polêmicos, por exemplo, como Eu Escolhi Esperar, que eu tenho debatido na Câmara Municipal de Vitória, que eu não acredito que funcione como uma política pública. Ele funciona dentro de uma igreja, onde as pessoas professam aquela fé, onde elas entendem que elas devem esperar até o casamento, mas como política pública que vai resguardar nossas meninas, nossas adolescentes da gravidez na adolescência, eu não entendo que ela seja a melhor política pública. E aí eu, vereadora Carla, separo o meu pensamento, a minha ideologia cristã do meu trabalho enquanto vereadora como agente pública. Eu vi que você, inclusive, tem levantado essa bandeira da questão da questão sexual do adolescente, da gravidez indesejada, jovem. Você tem feito um combate aí à criminalidade sexual. Você acha que a política pública tem tido eficácia nesse assunto? Olha, eu acho que a gente precisa avançar. Na minha opinião, o que tem acontecido, em um determinado momento, criminalizou-se falar sobre educação sexual. Isso virou uma questão como se educação sexual fosse ensinar os nossos jovens a fazer sexo. Isso é um grande absurdo, uma mentira, uma fake news. A gente precisa conversar com as pessoas, com as nossas crianças, sobre o corpo humano, e tem inúmeras atividades lúdicas que ensinam sobre isso, para se proteger, inclusive, e falar com os nossos adolescentes sobre os métodos contraceptivos. E eu acho que isso deveria ser uma responsabilidade, inclusive, da saúde pública. A gente tem que envolver a educação e a saúde nesse avanço. Meninas que engravidam cedo, elas entram no mercado de trabalho com menos de 30% dos salários. Elas têm uma dificuldade gigantesca de reinserção no mercado de trabalho. Uma gravidez na adolescência atrapalha a vida dessa mulher durante muito tempo. Então, é óbvio que nós precisamos de combater a gravidez na adolescência. Mas como que a gente faz isso? Com política pública de verdade. E as pesquisas indicam que é, de fato, a educação sexual que vai ter o melhor efeito nesse sentido. A eficácia. Não adianta você pedir para o jovem, não faça sexo, porque isso não vai surtir o efeito. A gente sabe que não é assim que funciona. Não funciona, às vezes, nem dentro das próprias igrejas, e isso não sou eu que estou dizendo. Eu não sou evangélica, mas tenho diversos amigos evangélicos, eles conversaram comigo na época do projeto, e a gente entende que esse não é o caminho. A gente precisa desmistificar certas questões. Acho que há um tabu muito grande sendo falado, e há uma tentativa de atrelar à esquerda a libertinagem. E isso é uma falha muito grande, mais uma das fake news que são construídas de que a esquerda gostaria que todas as crianças ficassem peladas, enfim, absurdos que são ditos nas redes sociais, em determinados casos específicos. Então, eu acho que o meu trabalho tem sido conversar com alunos, com professores, sobre caminhos e soluções nesse sentido. Eu acredito que a gente precisa olhar os dados, os países conseguiram reduzir esses índices de gravidez na adolescência, e as pesquisas mostram, é a educação sexual que é o caminho. Perfeitamente. A vereadora tem pautado isso para que caminhe dessa maneira, né? Vamos partir para o lado... Estamos falando sempre da parte ideológica, que tem a ver com política, mas vamos falar de política partidária. Nós acompanhamos aí o lançamento da pré-candidatura do senador Contarato a governador do estado, né? E você estava presente lá. Foi prontamente elogiado, porque o senador vê o brilho jovem como futuro do país, foi uma das palavras que ele citou, e isso tem lhe proporcionado um certo protagonismo no Partido dos Trabalhadores e nessa ala progressista até a nível de Estado. A vereadora não pensa em ser pré-candidata nessas eleições? Olha, eu acho que é um caminho natural que as pessoas esperam que eu seja candidata esse ano, mas a princípio não serei. A gente sempre fala que o nome está à disposição do partido, e isso depende muito das organizações nacionais. Eu acho que a gente tem a federação que está sendo discutida, que vai implicar na quantidade de candidatos que o Partido dos Trabalhadores vai ter. Implica também numa questão pessoal. Meu pai é
pré-candidato a deputado estadual esse ano. Declarou aqui pra gente. Isso, e em 2020 foi uma experiência muito desafiadora, familiar, os dois serem candidatos ao mesmo tempo, mas eu já tinha me colocado como pré-candidata a vereadora, e ele depois, por conta de articulações nacionais e do pedido do presidente Lula de que as nossas maiores lideranças fossem candidatas a prefeito nas nossas cidades, nas nossas capitais, ele decidiu ser candidato. Nesse sentido, eu ainda não estou como candidata a deputada, acredito que não serei, mas a gente sempre fala que o nome está à disposição do partido. Eu tenho muito orgulho dessa representação que eu tenho feito. Acho que eu passei por desafios pessoais de provar para as pessoas que eu era uma jovem que tinha estudado para ocupar esse espaço, que poderia fazer uma boa política, que eu não era só a filha do João Coser, que eu estava preparada para ser vereadora. E eu acho que esse reconhecimento de uma pessoa da magnitude do senador Fabiano Contarato é muito importante para mim. Eu acho que a política ela tem que ser um espaço mais convidativo para as mulheres jovens, para os negros, para os LGBTs. Eu acho que a gente precisa popularizar a política. Eu falo isso sempre porque eu acredito nessa representatividade mais real. Então, quando eu vejo as pessoas elogiando o meu mandato e eu vejo que o nosso nome está crescendo no Estado e às vezes até no Brasil, assim, sendo referência de mandato progressista, eu fico muito orgulhosa. A gente faz um trabalho muito árduo, a minha equipe é muito bacana e a cidade de Vitória tem dado respaldo para gente. Servidores que ajudam a gente. Enfim, é muito bacana esse momento e eu estou muito orgulhosa assim, de estar sendo vereadora nesse 1 ano e 2 meses. Se não houver a federação, nós temos esse imbróglio aí, né, nacional de vários partidos, que todo mundo está aguardando as federações nacionais, até porque sempre foi as nacionais que decidiam as estaduais, né? Mas pode surgir aí a possibilidade da vereadora ser candidata a deputado federal para não concorrer junto com o pai, claro, porque é necessário ter 4 candidatos para completar a chapa. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E quem sabe você volta para nos noticiar. Pois é. Vereadora, outro quesito que a gente quer perguntar, né, é sobre essa posição que você que já hoje está, como acabei de citar, no protagonismo aí do Partido dos Trabalhadores, um partido que sangrou, que hoje vem em fase de reconstrução, e sempre esteve alinhado com os outros partidos da mesma linha progressista, e dentre eles o PSB, que pode surgir uma federação nacional. Mas caso não, você como vê a questão da política estadual, o governador Renato Casagrande e o senador Fabiano Contarato confirmando a campanha, como é que vê essa disputa de fatia eleitoral entre esses dois candidatos? Eu acho que esse movimento é natural dos partidos nesse momento de pré-campanha. Todos os partidos querem lançar seus melhores quadros para disputar o governo do Estado, não só pelo nome, mas para mostrar para o Estado do Espírito Santo que eles têm um projeto. O Partido dos Trabalhadores tem construído um projeto para o governo do Estado, para o Estado do Espírito Santo, que a gente quer debater com a sociedade. Ainda que a gente não tenha um candidato esse ano, a gente quer mostrar para a sociedade que a gente está debatendo os temas principais que os nossos deputados estão debatendo e que a gente tem condição, se não agora, de no futuro governar esse Estado. E eu acho que é natural que os partidos façam essas movimentações. Eu tenho um extremo respeito e admiração pelo governador Renato Casagrande. Acho que o trabalho na condução da pandemia foi, assim, admirável. Ele teve uma liderança nacional nesse sentido, sendo referência para outros estados. Tenho feito a minha referência ao secretário de Saúde e à gestão da pandemia, porque foi um momento mais difícil. Acho que a gente não esperava viver um momento tão complicado como foram esses últimos anos de 2020, 2021 e agora 2022. Então, eu tenho bastante respeito por ele. Acho que é um excelente candidato que, com certeza, será, se for eleito novamente, um excelente governador. Mas eu também tenho uma admiração gigantesca pelo senador Fabiano Contarato. Acho que ele tem feito história no Senado. Ele é o primeiro senador declaradamente homossexual e ele faz uma pauta dos direitos civis que é identitária, que é forte. Ele é um delegado, ele vai fazer a rediscussão agora do nosso Código Penal, ele ficou como relator, ele tem feito um trabalho brilhante, foi brilhante durante a CPI, e é um homem muito honrado, que traz para nosso Estado, ele engrandece o debate. Eu falei isso no dia que me perguntaram a primeira vez a opinião de como eu achava a candidatura dele. Eu acho que ele engrandece o debate. Quando a gente traz bons nomes para a disputa, a gente traz competitividade e a gente exige das pessoas que elas sejam ainda melhores. Então, eu torço muito pela candidatura do Contarato também. Acho que será muito importante para o Estado do Espírito Santo, mas numa eventual federação também ficarei muito feliz em defender o nome do governador Casagrande. A pergunta que eu me referi era
do problema da divisão desse nicho de eleitoral, né, que poderá dividir as forças progressistas do Estado e poder prejudicar a nível de resultado eleitoral, né? Eu acho que, na realidade, isso é natural. No campo da direita, a gente tem 3 pré-candidatos colocados também. Então, a gente tem o Manato, o Eric Musso, o Guerino, o Aldifas. São muitos pré-candidatos ao governo do Estado. Esses são os que eu tenho conhecimento, né? Então, assim, dentro do campo da esquerda, a gente tem o Renato e o Contarato, e na verdade o Renato e o Aldifas, eles também nem são, talvez estão à esquerda, assim, né? Eles talvez estejam mais no centro. Então eu acho que é muito natural que isso aconteça, e essa disputa, eu não acho que ela enfraquece, como eu disse, eu acho que ela engrandece o debate, mas com certeza é uma fatia de votos que sai do governador Casagrande. Naturalmente essas pessoas não votariam nos outros candidatos que estão colocados. Na eleição passada o PT lançou a Jaqueline. Senadora, Jaqueline governadora, Célia, senadora, quer dizer, teve chapa completa, Sim. Né? E deve-se novamente vir assim. Com certeza, eu acho que a prioridade para o Partido dos Trabalhadores, nacionalmente, todo mundo sabe qual é. Nós estamos empenhados na reeleição do presidente Lula. O presidente Lula é pré-candidato e a gente precisa trabalhar e ter um palanque forte aqui no estado do Espírito Santo. A Jaqueline, nossa presidenta, fala muito isso. O melhor governador que o Espírito Santo já teve foi o presidente Lula. Foi o presidente que trouxe mais recursos para o estado do Espírito Santo, que fez grandes transformações, trouxe os nossos IFES, trouxe muito investimento. Então, a gente tem consciência que ter bons deputados federais é importante, ter uma Câmara Legislativa é importante, uma Assembleia. A gente precisa ter um bom governador, mas é o governo federal que dá a linha política do que o nosso país precisa ser. E o Brasil não aguenta mais 4 anos de Bolsonaro. Então, a gente precisa fazer uma campanha política importante nesse sentido. E aqui a gente precisa desse palanque. Então, com certeza, teremos candidatos em todas as eleições nas vagas majoritárias e teremos uma boa candidatura de deputados estaduais e federais, porque a gente precisa dar sustentação para esses governos. Você teve uma votação expressiva para vereadora. E isso acaba levando pessoas a lhe seguir. Você tem muitos seguidores hoje, acaba andando na rua e sendo cortejada. E aí eu queria humanizar um pouco nossa entrevista. Qual é o orgulho maior, do papai ou do marido Gustavo? Olha, eu acho que os dois são muito orgulhosos. Eu diria assim, o Gustavo, ele sempre achou que eu iria para a política. E o meu pai tentou me proteger um pouco desse espaço. Eu sei que a política não é um espaço ele não é um espaço amigável. Isso foi uma das maiores tristezas que eu tive. Eu sempre fui uma pessoa muito participativa, que conversava com todo mundo, inclusive com quem pensava totalmente diferente de mim. Eu cheguei num espaço onde tem uma pessoa que não consegue conversar comigo, que me chama de satanás, de diabo e que faz determinadas falas extremamente grosseiras. E eu nunca estive em um espaço onde alguém me tratasse dessa forma. Acho que meu pai tentava me proteger do que é a política, do que ele já tinha visto e do que ele já tinha vivido. Meu marido, ele era mais um grande incentivador nesse sentido. Meu pai, no primeiro momento, não gostaria que eu tivesse sido candidata, mas com certeza hoje ele é o meu maior apoiador, é um grande, enfim, uma referência para o meu mandato, é um conselheiro, assim, além de emocional, um conselheiro político de força. Eu sei que eu tenho muito privilégio nesse sentido de ter uma pessoa como o meu pai ajudando na construção desse mandato. Então, acho que os dois são muito orgulhosos, mas acho que há uma diferença entre os dois nesse sentido. Mas aí a Carla Cosi já sai do protagonismo do pai e já começa a criar identidade própria, né? Com certeza, eu acho que meu pai e eu estamos no mesmo partido, somos do PT, né, como bem ele diz. Eu nasci dentro do Partido dos Trabalhadores, dentro das plenárias, dentro dessas conversas, participo desde muito nova, mas eu e ele temos posições diferentes, inclusive a respeito de determinados temas. A gente tem debates muito acalorados, assim, e é muito bacana. Meu pai faz parte de uma geração diferente da minha, então eu acho que isso é natural que aconteça, e ele me ensina, e eu com certeza ensino a ele também, esses caminhos da nova política. Eu acho que eu tenho uma responsabilidade muito grande como essa liderança jovem do Partido dos Trabalhadores, nesse momento em que nós estamos nos reerguendo. Tentaram a todo custo matar o Partido dos Trabalhadores e dizer que a gente iria morrer, mas estamos aqui firmes e fortes, com a maior bancada da Câmara Federal, estamos aqui com bastante mandatos jovens de mulheres negras, fizemos história no ano passado, no ano de 2020, no caso. Então, assim, eu acho que o Partido dos Trabalhadores tem muita força. Quem tem a militância que a gente tem, sabe que não é fácil, assim, acabar com a gente. Perfeitamente. Queria deixar o microfone do programa, do jornal 9 News, do programa Movimento Político, a seu
prazer, para suas conclusões finais. Agradecer a sua presença. Quando tiver novidade da pré-candidata a deputado federal Carla Cose, por favor, nos conceda. Não, Edilson, eu que agradeço muito, assim, é uma honra estar aqui. Eu acho que eu tenho repetido isso em muitos espaços, né? Eu acredito muito na política como uma ferramenta transformadora da vida das pessoas. Eu falo que essa é uma frase clichê que a gente tem usado desde a campanha. Eu vi a política mudando a vida das pessoas e eu acredito que esse é um espaço onde mais gente deveria estar. É uma honra para mim estar aqui conversando com vocês. A mídia tem um papel fundamental na divulgação das verdades. A gente está vivendo uma era muito difícil, inclusive as pessoas não sabem em quais jornais confiar, então é importante ter um jornalista como você, ter um jornal como esse, debatendo frente a frente com os políticos, perguntando sobre questões sensíveis, para que a gente, de fato, consiga esclarecer para a sociedade quais são nossas opiniões. Eu estou à disposição, qualquer tema que vocês quiserem discutir, que precisarem da gente aqui, vai ser uma honra sempre estar aqui, é muito bacana. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço e foi esclarecedor. Muito obrigado, vem muito por vir aí. Essa foi a vereadora Carla Cose, do Movimento Político.